Olá, bem-vindo ao Gente que Pode, o podcast que dá voz à diversidade. Meu nome é Heloíse Guion, estou aqui com a Juliana Golardins e a Vânia Ferreira e nós vamos começar mais um episódio dessa nova temporada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre as tecnologias de cuidado e a promoção de autonomia em pessoas com deficiência. E para isso nós chamamos uma convidada muito especial. O nome dela é Érica Andréia Martins, mas ela também é conhecida como Mona Ricumbi, que na língua afro-bantu significa filha do sol. Ela é ativista das questões raciais, de gênero, idadismo e artistas com deficiência. Ela protagonizou em 2017 a primeira mulher negra e cadeirante a atuar no Teatro Municipal de São Paulo, e de lá para cá ela participou ativamente em vários trabalhos em dança, teatro, audiovisual, performance e espetáculos autorais. Ela é poeta, palestrante, faz mentorias e consultorias. Seus trabalhos trazem fortemente elementos afrocentrados na perspectiva de romper o capacitismo, ampliando o conceito de acessibilidade e pertencimento, ou seja, ela é uma força e um fenômeno. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje, Mona. Eu que agradeço. Kiswakiyambot quer dizer que bom dia seja esse, em afro-banto. Eu sempre trago referências africanas para reafirmar não só a minha identidade, mas a identidade dessa nação, né? E eu peço licença para entrar nessa roda, contando um pouco da minha história e fazendo dela algo que melhore a vida de outras pessoas. Então é isso. Eu sou Mona Ricumbi, é um nome que eu recebi quando eu me iniciei na tradição africana. Eu nasci Érica, a filha de uma mulher, a segunda filha de uma mulher, mãe solteira, há mais de 55 anos atrás. E ela me disse que Érica era importante porque ela vindo do interior foi uma flor que ela viu resistindo no meio do cimento e ela sabia que eu tinha que resistir. Eu tive a felicidade de saber desde muito cedo de que eu era negra. E eu não seria tratada como todas as pessoas por ser negra. Eu tinha que ser excelente para ser considerada regular. Essa é a realidade que a gente vive no nosso país e na nossa história. Infelizmente, quando eu me tornei mãe, eu tive que falar a mesma coisa para o meu filho. E ainda outras coisas, né? De que ele não podia olhar nos olhos do policial, nem andar sem camisa, só pelo medo de perder. Então, são essas interfaces, essas vivências, que eu digo que eu não sou formada numa universidade, eu sou formada a partir das minhas escrevivências. Ou seja, a arte entrou na minha vida muito cedo, me salvando até, né, das dificuldades de morar numa região periférica. E foi ela, mais a minha religiosidade, mais meu entendimento de mundo, que quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, porque eu sou cadeirante, dependente de cadeira de rodas, totalmente dependente de cadeira de rodas, eu tenho uma síndrome chamada neuromielite óptica, que acomete mais mulheres e negras, mas não é disso que a gente vai falar agora. Mas quando ela chegou, quando a deficiência chegou, e junto com ela o capacitismo, eu já tinha vivido racismo, misoginia, intolerância religiosa. Então, o capacitismo foi só a gota d'água nessa questão. Mas quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, que eu vi que eu não estava sozinha, que eram muitas pessoas, que eram mais de 18% da população brasileira e vivendo em condições muito muito atípicas, vamos dizer assim, eu entendi que era mais uma luta. E, e a minha história é tentar dizer de que eu não quero ser exemplo de superação. Eu quero ser referência em autonomia, em cuidado, em bem viver. Mona, eu tô aqui arrepiada. A gente queria muito te trazer aqui em outras temporadas, porque eu acho que a sua história representa muito do que a gente pensa e do que a gente quer. A gente quer atingir muitas pessoas. A gente se uniu aqui com o propósito de falar para famílias atípicas, de falar sobre a deficiência,
mas cada vez que a gente senta aqui, a gente pensa que não é só uma minoria, a gente quer falar sobre a diversidade humana e que eu sinto, né, que diante dessas adversidades, as minorias, elas só potencializam as intolerâncias, só potencializam o sofrimento que existe no ser humano, né? Então a gente fica sempre se refletindo por que que é tão difícil a aceitação do diferente. Então, para a gente é muito especial ter você aqui dividindo, porque a gente, só na perspectiva do outro, ouvindo essas histórias, é que a gente tenta evoluir, tenta aprender, melhorar e conscientizar as pessoas de que tá tudo bem ser diferente, cada um. O que nos torna humanos é a diferença. E tá tudo bem, e a gente tem que não só se aceitar, falando num autoconhecimento, mas aceitar que a diversidade faz parte da vida humana e não tem problema nenhum, né? A gente pode sair dos muros de casa e conquistar tudo que aquele indivíduo sonha. E aí eu vou trazer para a palavra que até na descrição do seu currículo, vamos dizer assim, de vida, chamou nossa atenção, que é a artivista. Eu queria que você, que tá certo, viu, gente? É artivista. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente essa palavra, a escolha dessa palavra. Eu também queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui, né, com várias mulheres nessa mesa. Isso também já mostra um pouco das lutas que a gente vem traçando. Então, isso é bem importante. A gente sabe, né? E também fora, viu, gente? Fora aqui da mesa, tem mais mulheres aqui. São maioria. Homem tem que pedir cota por aqui, né? Bom, ixi, eu esqueci a pergunta, gente. O artivista, do conta artivista. pra gente dele. Bom, eu venho de uma visão de mundo onde que a palavra tem muito poder. Por isso que eu falo, olha, sou Mona Ricumbi, filha do sol, que você vai afirmando as coisas, né, com a palavra. Então, quando eu falo que é artivista, é porque eu tenho que ser artista e ativista de todas as causas da qual me perpassam. Eu não consigo ser contratada, né, por algum espaço que eu possa me apresentar sem levar em conta todas as coisas necessárias para que essa apresentação aconteça. Então, muitas vezes, eu chego nos lugares e muitos deles não estão preparados para me receber, né? Em espaços que eu achava que eu jamais ia passar por essa dificuldade. Em hospitais, clínicas, né? Os teatros mesmo, muitas vezes, conseguem nos ver na plateia, né? Existe um espaço ali para pessoas cadeirantes, para pessoas com deficiência, mas pensando esse corpo como um corpo que produz arte ali no palco, muitas vezes nunca foi pensado, porque lá dentro das coxias não passa cadeira, não tem banheiro adaptado. Então, é necessário, né, eu passar por todas essas questões de acessibilidade, que não é só arquitetônica, é atitudinal, esse entendimento de que nós vivemos numa diversidade e quanto maior, melhor, precisa estar na pauta do dia. Então, ser ativista é isso, além de produzir a arte, é fazer com que as pessoas entendam que a arte, que tem o mesmo valor, não é de segunda mão, não é de segunda linha, tem o mesmo empenho, né? E a gente sabe que a gente está muito nesse processo ainda. Isso está acontecendo, a gente está fazendo isso, né? Agora que a gente está tendo um mapeamento dos artistas com deficiência no Brasil, né? Sabendo que a gente tem esses artistas aí fazendo trabalhos secularmente, né? Então, por isso o artivismo. Você enfrentou muitos desafios para fazer essa conexão com a arte depois que você se tornou cadeirante? Eu volto a dizer, é difícil ser mulher e preta nesse país, né? Esse já foi meu primeiro grande desafio. Outro desafio é chegar até os 54 anos. Independente de qualquer doença, se eu não tivesse uma síndrome, aos 52 anos seria o máximo de vida que eu teria. É isso para as mulheres negras no Brasil, em regiões periféricas. Então, assim, às vezes eu fico meio maçante, mas é que tem que estar na pauta do dia nesse sentido. E quando a deficiência chegou, eu já tinha perpassado vários caminhos. E aí, o que foi que efetivamente
me trouxe essa segurança, né? Enquanto artista e sendo deficiente, foi aquelas escrevivências que eu falei a partir da minha apresentação. Falando em apresentação, eu não me auto-apresentei, né? Que eu acho que também é super importante para a gente Sim, com poder, certeza. né, democratizar a informação. Então, voltando aqui, blá, blá, blá. Então, eu sou Mana Ricumbi, uma mulher negra de pele retinta. Eu estou usando um turbante grande, branco, que parece tem uma flor branca na frente. Eu estou usando óculos de hastes transparentes e douradas. Eu tenho um fio de conta branco e azul, que é de Lemba, que é o dia de hoje, é sexta-feira, é o par da criação. Um vestido que mostra os ombros, de renda, com um pouco de lantejoulas prateadas, anel, relógio, pulseiras brancas. E estou aqui sentada na minha cadeira motorizada preta. Esse é meu sinal em libras, que é o indicador e o polegar ao longo do rosto, remetendo ao meu sorriso. Voltando. Qual era a pergunta mesmo? A gente está falando um pouquinho de como que você se conectou com a arte depois da deficiência. Ah, tá. Como é que foi? Então, se reconectar com a arte foi uma coisa assim das mais importantes da minha vida mesmo, né? Porque antes da deficiência eu já não estava vivendo diretamente de arte, né? Eu fiquei vivendo de arte, exclusivamente de arte, até os 25 anos. Que aí eu engravidei, foi uma gravidez solo, e aí, naquele tempo, não dava para viver de arte, imagina, né? Se agora não dá, imagina antes. Então, eu já estava na enfermagem, né? Tive um tempo também de cuidar de pessoas, de ter muita relação com as fisioterapeutas, que não eram nada boa quando eu era da enfermagem. E aí, quando veio a deficiência, eu já tinha esse saudosismo, né, do palco. Aí eu achei que era impossível, né? E estar de novo num palco, exatamente porque durante toda essa trajetória que eu tive de vida, de relação com as pessoas e tal, eu não tinha tido contato com pessoas com deficiência. Não tinha tido. Então, eu me senti, tipo, nossa, deve ser muito malvada, né? Porque também sempre assisti novela, a malvadinha, né, da novela, eu ficava louca, eu morro, eu virei cadeirante, né? Falei, bom, é porque Jesus, quando marca, é para não perder de vista, né? Então, até você romper, né, e sair do seu luto, né? Eu saí do luto procurando lugares onde tivesse pessoas como eu, né? Aí, meu primeiro caminho foi pela bocha. A bote adaptada, que é uma modalidade olímpica, onde que tem várias deficiências ali colocadas para um jogo que é para você treinar a concentração, o seu objetivo é chegar com a bola branca, né, na bola azul ou vermelha e ganha quem, né, conseguir chegar mais rápido e com mais bolinhas. E aí eu vi que eu falei, nossa, não era só eu, achei pessoas que tinham a mesma doença que a mim, que é uma doença rara, e aí a gente conseguia trocar, e foi muito bom nesse processo, mas a arte ainda não tinha chegado. Aí me falaram que nesse mesmo espaço, que chama Clube dos Paraplégicos, que funciona há muito tempo, desde 58, que tinha dança em cadeira de rodas. Eu nunca nem tinha ouvido falar, não sabia que existia isso. Falei, será possível? De verdade, eu fiz uma carinha meio assim, sabe? Não é dança, né? Como é que pode? E aí eu fui, né? E aí eu tive contato com a Danceability, que não foi feita para pessoas com deficiência, mas ela concebe a dança de uma questão muito mais ampliada, né? Entendendo que o corpo todo dança, né? Até mesmo se eu consigo só mexer os olhos, pode ser dança. Se eu não consigo mexer nem os olhos, é entender que tem uma dança interior que está acontecendo aqui entre veias, vasos, artérias, e isso está dançando o tempo todo. Então, já me deu uma perspectiva muito positiva naquele sentido. Mas eu ainda não usava cadeira motorizada, eu usava ainda cadeira manual. E aí, pela primeira vez, assim, a que estava ministrando a aula, a Neca, destravou a cadeira e me puxou, assim, sabe, dançando, tinha música ao vivo. E me puxando, assim, pelos braços, assim, sabe? Eu senti naquele momento aquele mesmo
aquela borboletinha, sabe, do estômago, aquela Estômago. satisfação de você estar dançando, era possível, né? O braço podia. E aí pronto, assim, né? Aí a partir daquele momento consegui entender, aí entrei em mais cursos, em mais outras associações, fiz parte, né, de vários grupos. E aí retomei o que eu já fazia lá anteriormente, que era escrever, fazer os meus próprios trabalhos, escrever meus contos. Aí foi isso, assim, foi com esse momento, assim, fazendo mesmo, participando. Acho muito potente você reafirmar, né, as suas origens, quem você é, porque quando o Gente que Pode, ele nasceu, inicialmente a gente veio da perspectiva da deficiência. Então, das nossas vivências, minha e da Vânia como mães atípicas e da Juliana como profissional. Mas, como tudo, nós temos evoluído. Então, quando a gente fala da diversidade, a gente fala da diversidade como um todo. Então, a diversidade vai para muito além disso, né? Vai para muito além da deficiência. É toda a diversidade. Então, você trazer essa potência vai muito de encontro com o que a gente quer. E a gente tem conversado muito sobre isso, sobre a gente expandir, porque quando a gente fala em dar voz à diversidade, é a toda a diversidade. E não só, porque senão a gente também está segregando, a gente está trazendo só a deficiência. E a gente quer ir para muito além disso. A gente quer alcançar todas as pessoas que, por qualquer condição que seja, estejam precisando do cuidado, que elas estejam precisando de suporte, dessa tecnologia de cuidado e seja dessa estrutura dura, de uma tecnologia como uma cadeira motorizada, ou mesmo desse cuidado interpessoal. Então, é muito potente a sua fala, porque ela vem muito de encontro com o nosso propósito. Eu acho que quando você foi falando, eu senti, você mesma tinha um preconceito com a dança, né? Como o cadeirante vai poder dançar? E eu me lembrei muito de um dos episódios que a Elô conta como foi a relação dela com a cadeira de rodas prescrita para o Miguel. E aí a gente vai para uma questão desse recurso que é a cadeira, que a gente tem tanto medo, tanto preconceito de que vai ficar preso à cadeira. E pelo contrário, você mesma disse, eu cheguei com alguém tocando a minha cadeira, mas hoje eu uso uma cadeira motorizada que me dá autonomia. E o quanto então a gente usar desse recurso e como que essa transição, como foi isso para você? Como foi aceitar, quebrar os seus Meus próprios próprios preconceitos? preconceitos. Porque levar em conta, né, de ter uma deficiência adquirida é super importante, né, dentro do processo. No começo, né, quando eu comecei a palestrar a respeito da questão da deficiência, eu caí até numa besteira de falar uma vez aquilo que todo mundo falava. Nossa, ser uma pessoa com deficiência adquirida é muito mais difícil de uma pessoa que teve uma deficiência quando nasceu. Aí vem uma pessoa com nanismo lá de trás, sabe que se você passou no período da escola, no período da puberdade, né, de adolescente, de entrar na faculdade, né, não é nem carregando, sendo uma pessoa com deficiência. Então, eu aprendi, né, muito na minha cara de que você só pode falar a partir daquilo que de verdade você vivencia. E o que eu vivenciei da minha história é que, assim, eu lutei muito, como assim, com uma doença progressiva, eu achava que quanto mais exercício eu fizesse, mais eu ia conseguir melhorar a minha performance, né? A minha musculatura. Só que essa doença, muito pelo contrário. Se eu ficar gastando, 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 eu vou perder e ela vai perder função, né? E aí, assim, o fato de estar lá progressiva já doía, né? Já doía, meu Deus. E eu já tinha muita dificuldade andando com o andador, né? Cansava muito. Às vezes, sair do meu quarto, chegar na cozinha, era a minha tarefa do dia inteiro, assim, né? Chegava mal para voltar, era mais mal ainda. No dia seguinte, eu já tinha físio e não conseguia produzir, assim, né? Aí, vamos conversar, né? Vamos sentar, vamos conversar para ver a questão da cadeira. E aí, eu sabia que, assim, eu ainda andava um pouquinho, mas eu sabia que sentando na cadeira, ia ser muito difícil eu voltar a andar. Então, quando a minha fisioterapeuta disse, olha ela como algo que vai te ajudar, né? E aí sentei, né? Aí o primeiro choque de sentar, porque meu tipo tem 1,73 m, você se sente menor.
E não é um menor só na estatura. Você se sente menor enquanto pessoa, sabe? Parece que todas essas pessoas estão acima de você, né? E aí eu consegui admitir, conhecer novas pessoas, mas eu não conseguia pensar em voltar nos lugares onde eu ia, onde as pessoas me viam andando, como se isso tivesse algum demérito, né? Mas eu falo que todas as questões vão passando pela cabeça da gente até a gente não ganhar a rua, né? Quando a gente está na rua, aí toda essa neura já passou, entendeu? Tudo bem de eu ser uma pessoa com deficiência, tudo bem né? E saber que, infelizmente, né? Infelizmente, o mundo não tá idiótico, tá burramente, né? Burramente na contramão das coisas, né? Por que eu descobri? Que a gente só tem duas verdades na vida. Uma é que nós, independente de ser todos, todas e todes, nós vamos morrer. E só mais uma certeza. Qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa com deficiência. O resto é periferia. Sentar nessa cadeira me deu essa condição. E aí, quando eu falo que eu chego em alguns lugares, já que a perspectiva da sociedade é que o homem chegue aos 150 anos, então ele vai chegar aos 150 anos DEF. Porque os ossos vão ter 150 anos, a musculatura vai ter 150 anos, a cabeça vai ter... Então, as pessoas vão precisar de uma cadeira para se locomover, vão precisar de ônibus que sejam adaptados pela velhice, vai ter que ter andadores, aquele andador que dá para você sentar. Então, assim, não pensar, né, diversidade, acessibilidade, neste momento onde que não se tem a deficiência, é importante. Falar de velhice, falar de envelhecer, não tem que ser aos 60, tem que ser aos 30. Porque a gente tem que, no mínimo, já que a gente sabe que vai morrer, é chegar vivo para poder morrer. Sabe? Vivo o suficiente de poder estar tendo uma saúde, né? de qualidade, tendo uma qualidade de vida, tendo casa, tendo comida, sonhos, tendo né? sonhos. Tá, que vai morrer, mas com a sua dignidade garantida, né? Porque todos nós estamos envelhecendo. Só que, infelizmente, mantendo muito das suas escassez. A gente já tem moradores de situação de rua, não, na verdade, de situação de calçada, já há décadas, que a mãe morou, o pai morou, a avó morou, os filhos estão morando na rua. E vão envelhecer na rua. As periferias também, mas aí envelhece muito mal. Com a diabetes mal cuidada, sabe? Então vai cortando um pedaço da perna, vai cortando... Então, é isso, assim, sabe? Discutir diversidade não é nem ficar naquele lugar altruísta de que, vou me colocar no lugar do outro. Desculpa, que eu acho isso muito difícil. Eu não saberia, de forma alguma, o que era ser uma mulher com deficiência, dependente de cadeira, se eu não estivesse aqui, né? Então, essa necessidade da gente sentar, falar, dizer que, olha, isso é possível, mas que existe vida, mas também tem que ter luta, porque não é nada bonitinho, né? Falei, as pessoas acham bonito quando eu saio da minha casa, né, que eu pego o transporte público para ir para qualquer coisa, desde que não seja 7 horas da manhã, eles tenham que sair para poder entrar. Sabe? Desde que na hora que a gente for disputar alguma vaga, eu seja privilegiada e a outra não. Então, assim, a sociedade tem que entender de que é isso. Hoje sou eu, amanhã pode ser você. Então, não quero nem que fique na qualidade, sabe, eu estou pensando no outro. Não, está pensando em você mesmo, está pensando naquele filho, né? Naquele momento que você vai lá, né, e vai ter o seu filho, faltou um pouquinho de oxigênio, pronto. Você se tornou uma mãe atípica e você ganhou um filho com deficiência. E os nomes também, né, gente? Atípico, por favor, né? Eu falo, por que mãe atípica? É mãe, caramba. Entendeu? O fato de você ter uma... Sabe? A gente tem que mudar os nomes. Paciente. Eu fico doida, sabe? Quando eu vou em algum lugar... Não, porque você é paciente. Tudo que eu não tenho é paciência. Tudo que eu não... Né? Porque a gente, quando tá com dor, a gente, quando, né, tá querendo ganhar a vida, você não tem paciência. A gente tem que dar nomes, sabe? Que de verdade... Para mim, mãe que tem filho com deficiência é mãe.
sabe? Pode ser. O que vem me preocupando é quando a gente deixa de ser mãe, sabe? Que os filhos estão morrendo por Quando é falta. só genitora. Não, Odeio então, esse quando outro nome. os filhos morrem de forma absurda, aí, sabe? Pela violência. Você deixa de ser mãe e fala, não tem nem nome. Você perde o pai, você é órfão. Você perde o filho, não tem nome. Agora, se você quer, sabe, mãe do que você quiser ser, atípico não é isso, não é o nome. Eu não acho que é atipia. Até mesmo a palavra com deficiência, eu acho que ela ainda está em construção, ela, sabe? Eu já me autotitulo como até coloquei, né? Como artista def. Porque eu não sei, sabe? Com deficiência parece que tá faltando alguma coisa, né? É que nem eu não uso mais a palavra inclusão. Inclusão não existe, inclusão é uma mentira. Inclusão é reforçar as diferenças que a gente já tem. Eu quero... tem gente que fala, né? Que inclusão é quando te convidam para dançar, quando te convidam para festa, né? Que integração é quando te tiram para dançar. E parava aí essa conversa. Mas, para mim, o que importa mesmo é pertencimento. Que todos entendam que essa festa aí também é minha. É disso que a gente está falando, sabe? É de estar na roda de verdade e a gente trocar. Ninguém é mais, ninguém é mesmo. Por isso que eu falo que a visão de mundo africana me dá essa condição, né? A visão de mundo africana ela é circular. Ela entende a relação de diversidade, homens, mulheres, sabe? Tudo que tem vida, né? Para a visão de mundo africana, é sagrada e importa. Então, é a partir desse olhar, né? Olhar eurocêntrico, que é a vida eterna, né? É para ter uma vida eterna, para manutenção, sabe, de não sei o quê. Até as crianças aprendem, né, a querer ser imortais. Não, sabe? As minhas divindades, as minhas histórias, né? A partir da minha visão de mundo, não. Tem começo, tem meio, tem fim e continuidade, né? Ninguém acaba, né? A gente continua, porque a natureza é assim. Então, foram todas essas relações, né? Com arte, com vida e escrevivências que são e fazem o que eu sou. Eu ia perguntar justamente isso. Você falou que a arte e a dança te ajudaram a ressignificar algumas coisas. E a sua cultura africana, a sua religião, conta um pouco pra gente dessa perspectiva de mundo que eu acho que ela é riquíssima nesse contexto da diversidade. Foi importantíssimo, né? Porque foi aquilo que eu falei, mesmo tendo vivido a vida toda, né? Na religiosidade de matriz africana, eu não tinha vivenciado, participado, visto pessoas com deficiência. Aí foi o primeiro momento que eu, de repente, não me vi na roda, sabe? Falei, nossa, eu nunca vi uma roda, nem de candomblé, nem de umbanda, nem de jongo, nem de maracatu, nem de capoeira, nem uma pessoa com cadeira de rodas, né? Será que existe, assim? Porque pensando, não sou católica, eu falei, eu não conheço nenhum santo que seja cego, que seja, né, paraplégico, que... Falei, gente, acho que eu estou num lugar, né, que não tem muito lugar. E aí eu me voltei para a minha própria religiosidade, porque a gente tem as nossas divindades que elas estão ligadas aos poderes da natureza, né? E eu, particularmente, sempre gostei muito das histórias de Oxum, né? As pessoas, mesmo que não sejam da religiosidade, sabem que ela representa a água doce, né? É a mãe que fertiliza, é a dona do ouro, né? Que dança o seu ijexá de uma forma, assim, sedutora, um ritmo que é exatamente dela, bem lento. E aí, pesquisando um pouco mais, assim, a respeito dessa divindade que é o próprio rio, eu consegui descobrir através dos Itãs que ela dança dessa forma mais lenta, porque em um conflito dela com uma outra divindade chamada Obá, ela jogou dendê quente nos pés dela. E desde então, como os pés dela ficaram queimados, ela dança daquela forma bem lenta. Falei, caraca, e ela nunca deixou de ser divindade, nunca deixou de ser Oxum, a própria, né, a própria cachoeira, a dama do... Falei, caramba, olha, eu acho que tem lugar.
Aí, continuando mais um pouco, assim, Xangô também é super conhecido, né, no Brasil todo. Lá no Nordeste tem um culto exatamente só de Xangô, o nome de Xangô, porque sempre foi forte, buscando justiça. Era isso que os escravizados queriam, né? Chamar, lógico, divindades que devem ser fortes, que rompessem com todo aquele processo. Então, Xangô, como sempre foi muito forte, guerreiro, super conhecido, as festas dele, né? O batá toca bem alto. E aí, todas as festas dele se canta muito alto, né? O cabeça, ele é que grita bastante, e bate o xere, faz um monte de barulho. E bate palma, eu sempre achei isso muito maravilhoso. Só que eu descobri que tudo isso é feito porque ele escuta pouco. Se você não fizer toda essa festa, ele não vem receber as oferendas. Aí, não passando, tem que atender, que é dono das folhas, né? Conhece o segredo da magia das folhas, transforma os remédios. Ele só tem uma perna. Falei, gente, se essas divindades, né, nunca deixaram de ser divindades, conseguiram atravessar esse Atlântico, passaram, e são divindades, tendo as suas deficiências, o Lemba, ele, quando foi era ele que ficou incumbido, né, de moldar o nosso corpo, ele bebeu um vinho de palma a mais, aí algumas pessoas saíram meio tortas. Então, e isso já estava descrito. Então, diferente de outras culturas que nascia torto, jogava no penhasco, para a gente, foi porque, né, Oxalá bebeu um pouquinho, mas ele é sagrado, ele estava fazendo parte. Sagrado. Então, foi a partir disso, né, foi a partir dessa vivência, desse olhar, porque assim, eu tive que olhar para a visão de mundo mesmo, porque o terreiro em si, que é onde esses lugares, essas divindades são cultuadas, muitas vezes não tem a estrutura arquitetônica, não tem as condições ideais para que pessoas com deficiência estejam naquele espaço, mas são arquitetônicas, não estruturais, né? Então, assim, Não são atitudinais. não, São exato. físicas. Exato, né? E Porque atitudinais é isso, entendeu? É entender que efetivamente todos nós somos sagrados e importam. É essa a condição de entender a visão de mundo. Então, quando eu, sabe, tomei conta disso, assim, não, sabe? Então, Eu a sou cadeira sagrada. sagrada, minha cadeira deixou de ser só cadeira, era meu trono, porque eu reino aqui, né? E ela me faz um bem danado. E assim, também foi muito importante o papel também dos profissionais. Tudo faz parte desse, Sim. né? Quando cheguei na cadeira, como é que você passa para a cadeira, como é que você, né? É a autonomia que você vai garantindo, né? A independência de retomar, né? Sim. Então, fisioterapeutas, TO, os fisiatras, todos eles fazem um trabalho que muitas vezes eu mesmo, na enfermagem, eu desconhecia. Né? Eu falo, meu tempo de enfermagem, eu queria morrer com fisioterapeuta. Eu deixava a paciente lá toda bonitinha, durinha, parecendo um charutinho, entendeu? Chegava lá, a fisioterapeuta bagunçava tudo, limpava. Ai, que ódio, né? Mas que bom que vocês existem. Né? Que bom que vocês existem, que bom que eu tive ótimas, né, fisioterapeutas nesse caminho e entender a importância que é para essa busca, né? Ser uma pessoa com deficiência não é estar esperando curar, não é esperar de que algo vai mudar, não. A gente não quer nada mais que autonomia. O resto, deixa que a gente resolve. E você acha que essa autonomia, ela vem de um cuidado, né, que pode ser relacionado à tecnologia do cuidado, então essas relações, você acredita nisso? Porque você fala, né, que você não acredita na inclusão, mas no pertencimento. Então você acha que essas relações humanas, elas podem ser consideradas uma tecnologia de cuidado para que a pessoa com deficiência ela possa ter essa autonomia? Sim, a gente não tem que estar, quando a gente fala, né, de tecnologia,
Não é pensar que tudo é cibernético, e a gente, né, algo que é online, né? Parece que é isso. Tecnologia é uma coisa tudo de ponta, alguma coisa que você não tem, para você ter acesso é muito caro, né? Parece que, que nunca chega em você. Mas quando a gente fala de tecnologias assistivas e do cuidado, é disso que eu falei desde o começo, né? De você se encontrar, de você se entender, de você estar na roda, de você saber que o mundo não está ainda preparado para você, mas você não é o problema. Né? O problema, sabe, não é o meu problema, né, de que tu não tem um banheiro que seja adaptado. Não, mas quem construiu e pensou achava, né, que ia ficar, querendo ou não, gente, a perspectiva de vida no Brasil era até 48 anos. Entendeu? Nesse tempo as pessoas realmente falam, agora todo mundo tem colesterol, tem diabetes, tem pressão. Mas também estão com 70, 80, entendeu? Antes não dava tempo de desenvolver, sabe, artrite, artrose, que puxa pra cá, puxa. Então, as coisas vão ter que mudar por causa daquelas duas verdades que eu falei agora há pouco. Porque se a gente quer viver bem, então a porta do banheiro tem que passar uma cadeira de roda, tem que passar um andador, tem que passar, né? Tem que ter barras, né? Tem que ter atitudes, né? Que levem em conta as nossas especificidades. Eu posso ser o que eu quiser ser. Eu quero ser artista, eu vou ser artista. As coisas não estão preparadas para isso, não estão preparadas para isso, mas a gente vai fazer isso acontecer. Quantas vezes eu vejo chamando o artista como atriz, né? Eu sei que eles não estão pensando numa atriz que seja cadeirante. Mas não pediram lá, não falaram, eu quero uma atriz que anda, eu não quero, sabe, um ator que olhe. Não é isso. Ele pediu uma atriz, eu estou aqui. Aí, lógico, quando eu chego, não tem rampa, sabe? As pessoas criam aquela. Não é para criar uma situação, é entender de que a gente tem que estar, né? É importante, sabe? A gente tem que ter intérprete de Libra, tem que ter intérprete de Libra, gente. Sabe? É um absurdo. No Brasil, a gente. Olha, uma tecnologia assistiva que é tranquila, que seria tranquila para a pessoa surda, não tem. Eles precisam só de ter filmes nacionais com legenda em português, gente. Filme nacional com legenda em português está lá, sabe? Isso é uma tecnologia assistiva. Pode, nesses tempos, isso não Uma acontecer? coisa simples de ser resolvida, né? Pensa bem. E você morar num país onde as pessoas não te entendem, você não é entendido. É verdade. Quando você fala de inclusão, você fala importante é o pertencimento. As pessoas falam muito de inclusão, mas importante é o pertencimento. E a gente sente na pele isso, eu como mãe, né? De um homem, hoje meu filho já tem 26 anos e ele é cadeirante. Então, quando você fala, poxa, como foi difícil eu estar no palco, eu estar ali trafegando no meu local de trabalho e não tinha nem às vezes como passar com a cadeira. E às vezes a gente se isola, porque aí vem aquela questão que você falou da aceitação, você se tornou cadeirante, não nasceu, as pessoas ficam muito julgando isso. E eu também vivi muito isso, de me isolar. Eu não vou sair com o meu filho porque eu sei que não vai ter como passar com a cadeira. Aí eu não vou ao local onde eu frequento ou frequentava antes, porque as pessoas vão ficar olhando, vai ser uma barreira atitudinal e mesmo arquitetônica, né, física. Então a gente vai se isolando. Eu me isolei durante muito tempo, né? Deixei de frequentar o templo religioso que eu frequentava, me isolei da minha religião, me afastei disso também por conta disso, desse preconceito que a gente cria em relação à nossa cadeira. E que a cadeira, a Elo já falou isso aqui uma vez, se torna uma extensão, né? É a cadeira do meu filho, mas que para mim é a extensão. E aí você tem uma frase que você fala que a militância nunca foi escolha, ela é questão de sobrevivência. E é sobre isso, né? É sobre a gente ir, a gente vai, a gente coloca a cara e a gente aprende, por exemplo, eu aprendo com você, eu aprendo a militar mais, e me militar da forma correta. O que eu preciso, o que eu tenho direito, mas só vai acontecer se eu colocar a boca no microfone. Exato. Eu poderia ficar em casa com uma televisão de tubo com O controle um controle na na mão. mão, entendeu? E esperar a morte chegar, porque o negócio é progressivo mesmo. Não, eu preferi a vida. E essa vida vai ter que me engolir, entendeu? Então, qual o meu sonho? Meu sonho toda noite é amanhecer.
Sonho para mim de toda noite é amanhecer. E se eu amanheci, prepara mundo, entendeu? Que eu tô indo, né? A cadeira, ela é a extensão do meu corpo, ela faz parte de mim, mas ela não é Um limitador. é o meu exatamente, Isso né? aí. Ela não me representa, Tá. né? Ela é a sua perna para mim, Uhum. né? Vai, a cadeira é seu carro, né? Como a minha motorizada, eu falei, carro não, é perna, é diferente. Então, tem que ser bem tratada, tem que ter lugar para ficar, porque, né? As pessoas tratam muitas vezes a cadeira com um desleixo, mas, né? Qualquer coisa que acontecer aqui, o meu direito de ir e vir vai ser associado, Sim. né? Então, é isso, é a gente entender que a gente não é o culpado, não tem culpado nessa história, e entender que o mundo está para todo mundo. Se é para todo mundo, se é diverso, eu tenho que estar. Né? Eu estou num lugar, eu não tenho pessoas pretas, eu não tenho pessoas LGBT, eu não tenho mulheres, eu não tenho... Opa, tem alguma coisa estranha comigo com o lugar onde eu vou. Né? Nós somos, enquanto pessoas pretas, somos 54% da população, gente. Peraí, onde estão essas pessoas? Né? Eu acho um absurdo quando eu falo das minorias. Não, a gente tem uma maioria que sofre. Uma maioria que sofre de escassez, de falta, de exclusão, é de maioria isso. E uma minoria, muitas vezes, sobrevive explorando essa maioria que está aí. Né? certeza. Então, é isso, é botar a boca no mundo, é passar com a roda por cima, olha, por que não tem? E é isso, são as mães, são os filhos, são as famílias, né? Eu acho que esse é o nosso verdadeiro papel. E essa troca de ir aprendendo, né? Eu fui mãe muito jovem, fui mãe com 15 anos. Então, eu aprendi muito, muito com outras pessoas com deficiência. Foi. Aprendi a brigar, aprendi a falar, aprendi... Porque eu aceitava muito. Então, essa troca é muito importante. De você ouvir outras pessoas, outras mães. E aprender a brigar mesmo pelo que você tem direito. Porque Exato. ninguém vai olhar para você O abandono que a a tal gente sofre. empatia. A gente tem muitas coisas. A gente sofre o abandono, né? Sim. As mães, né? Atípicas, não gosto desse nome. Mas, muitas vezes, os pais atípicos, né? Desarpam no primeiro momento põe o pé no mundo. né? Tem a gente também, quando, né? Tem um diagnóstico de uma doença progressiva. Então, assim, a gente sabe a dor e a delícia de ser o que a gente é, né? Então, se esconder jamais. Isso nunca foi opção. Isso aí. Então, é se fazer, é fazer parte, é estar junto, é entender que esse mundo, se tem que ter diversidade, eu tenho que estar. E estar só dentro de casa não é a solução. Mona, que conversa potente, que conversa agregadora. Acho que a gente sai daqui diferente. Foi muito bom conversar com você. Infelizmente, nosso tempo é bem limitado. Gostaria só que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre autonomia e pertencimento. Eu vou declamar uma poesia, que eu acho que ela fala bastante a respeito disso. Ela é de Renata Vilela. Ela diz que deficiente é aquele que não consegue modificar a própria vida, aceitando imposições de outras pessoas ou da cidade onde vive, sem ter a consciência de que é dono do seu destino. Louco. Louco é aquele que não consegue ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu irmão morrer de frio, de fome e de miséria. E só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, sempre atrasado para o trabalho, para garantir os tostões do fim do mês. Mudo é aquele que não fala o que pensa, se escondendo atrás da máscara da hipocrisia. Paralítico é aquele que não anda na direção de quem precisa de sua ajuda. Diabético talvez não saiba ser doce. Não deixa o amor crescer. Mas, finalmente, a pior de todas as deficiências, ser miserável. E miseráveis são todos, todas e todos, que não conseguem falar com o seu Deus interior. Bom dia.
Gente, acho que a gente não poderia encerrar de uma forma melhor. Agradeço a presença da Mona, foi um prazer inenarrável ter você com a gente. Por isso, pessoal, não deixe de compartilhar esse episódio, não deixe de assistir, de nos acompanhar em todas as mídias sociais, para que a gente possa trazer pessoas tão potentes quanto a Mona e que a gente continue levando a voz da diversidade. Muito obrigada.